Senhoras e senhores, temos a convocação da seleção brasileira e sim temos o Neymar. Cara, do Joãozão. O Joãozão é maior fã do Neymar. O Joãozão deve ser doente, deve ter umas fotos do Neymar só de cueca no quarto dele. A cara de felicidade dele, porque o Neymar foi convocado. Deixa eu até trazer essa TV um pouco aqui mais pra frente. Não, a cara do menino tá feliz demais. A carinha dele, meu Deus do céu. O que todo mundo queria aconteceu e talvez até mais. Calma lá. Nem todo mundo queria a convocação do Neymar, Joãozão. Baixa a bola. Calma. Tem muita gente que não queria, né? Você sabe disso. Mas eu não sou um dos haters, eu queria o Neymar na Copa, então calma lá, tamo do mesmo lado. Tá? A convocação foi até melhor do que a gente imaginava. Sendo bem sincero, talvez sim. E eu falo porque, sendo bem sincero, tá? Eu trabalhei muito aqui em apostas, não apostar em bet, mas apostar tipo, eu acho que esse vai, e eu acho que esse não vai. E eu tinha uma parada na minha cabeça que, na minha cabeça fazia muito sentido. Eu acho que tudo que o Ancelotti tinha mostrado caminhava pra isso, que era o quê? Cara, ou vai Endrick ou vai Neymar. E aí, como nas últimas horas começou a meio que vazar que o Neymar tá indo, eu falei, pô, o Endrick vai ficar de fora. Assim, dificilmente, por mais que eu gostaria, dificilmente ele vai arrumar espaço pros dois. Os dois. Cara, hoje se o Ancelotti deixa o Endrick pra convocar o Neymar, eu acho que ele ia sofrer um hate desgraçado. Porque uma coisa é você deixar o Neymar de fora hoje. Mas o Endrick, cara, pela bola que ele tá jogando, pela bola que ele jogou no Lyon, não tem cabimento. Hoje, o Endrick é mais importante para a seleção do que o Neymar. Se a gente se tratar de futebol jogado na temporada. É claro que historicamente, em termos de história, futebol por futebol, não tem comparação. Mas hoje, pelo momento, não teria o menor cabimento deixar o Endrick de fora e levar o Neymar. Dificilmente vão, não vai acontecer. Arrumou espaço pros dois, que bom. Talvez seja essa, cara, desse um ano todo de Ancelotti, a literal melhor convocação dele. E que bom, né? Deixou pra fazer a melhor convocação no dia mais importante, na Copa do Mundo. Vamos lá, vamos falar disso aqui. Você pode não ter gostado de algumas coisas, mas já que o Neymar foi convocado, eu vou pagar aqui de advogado. A cara dele. Do Ancelotti. Você vem comigo nessa? Vamos começar do começo, porque agora é a Copa do Mundo, então a gente tem que falar bastante de cada coisa. A gente começa por onde? Alisson do Liverpool, que tem que ser o nosso titular, tá? Ah, mas eu não gosto, mas que sei lá. Não Tem tem que ser o melhor. nosso titular. Eu acho que o Alisson, ele tem ali os seus problemas físicos, pra quem não tá acompanhando, o Alisson, ele tem se machucado demais e nesse exato momento ele tá justamente agora se recuperando de uma lesão e é torcer pra que ele não passe por outra, porque existe um desnível do Alisson pros demais. E aqui, cara, por mais que você seja o hater, a pessoa que eu não vejo isso que vocês veem no Alisson. É velha coisa, o velho argumento, vou repetir ele aqui de novo. O Alisson, ele pode até não ter feito milagres na seleção brasileira, e é verdade, meio que não fez mesmo não. Mas também tenta puxar aí na sua cabeça falha. Ah, esse frango aqui dele, não tem. E aí se você falar, não, que é aquele chute lá da Croácia, ou então o chute de 2018 que... Pô, gente, não é falha, não é falha. E aí, o Alisson é bom, tá? Eu acho que num momento que tem tido muito problema no gol do Brasil, ele é um... Essas duas convocações aqui a gente já esperava, Alisson e Ederson. A outra que já praticamente estava garantida, que todo mundo já cravava 100% que ia para a Copa, que era o Bento. Aqui é a surpresa. O Everton do Atlético Paranaense, ex-goleiro do Palmeiras, que entrou aí nessa briga. Tem muita gente que tá pé da vida porque queria o Hugo Souza do Corinthians. Não foi dessa vez. Poderia ter chamado o Léo Jardim. Para mim, talvez hoje seria melhor que o Everton como terceiro goleiro. Mas imagine como é que tá a cabeça do Bento lá no Al Nassr, que inclusive falhou contra o Al Hilal no último jogo do Al Nassr e adiou o título do Cristiano Ronaldo. Eu acho que essa falha do Bento deu uma clareada assim na mente do Ancelotti. O Ancelotti olhou assim, será que o Bento é o terceiro goleiro mesmo que eu quero levar para a Copa? Vai que acontece uma doideira aí, o Alisson e o Edson não podem jogar. Então o Carlo Ancelotti mudou de última hora, mas quem tava com a vaga garantida mesmo era o Bento e o Ancelotti mudou de última hora. Cara que nunca apresentou problemas, a não ser os físicos. Então a nossa maior torcida aqui quanto a goleiro é torcer pra não ter problema nenhum, não ter lesão nenhuma. Porque o reserva dele é o Ederson, que tá no Fenerbahçe hoje em dia e é o reserva imediato. Então eu acho que claramente, se por acaso acontecer algum problema com o Alisson, tomara que não, o Ederson do Fenerbahçe é quem assume. E era esperado que fosse convocado e era esperado justamente por ele ser esse reserva imediato, esse segundo homem de confiança. E aqui em terceiro lugar, o Everton. E uma história aqui talvez até de superação, uma história de
uma coisa que pegou algumas pessoas desprevenidas. Sim. Não me pegou desprevenido e talvez você aí também não, porque meio que vazou em cima da hora. Eu acho que a maior e única surpresa, de fato, dessa convocação tá lá no ataque, e já já a gente fala, mas o Everton tinha saído a notícia no Metrópolis, coisa de 20 minutos antes da convocação, que ele seria convocado, e aí eu fiquei, pô, será que vai mesmo? Eu até cheguei a falar disso no Instagram. Eu fiquei nessa mesma vibe também, vazou, mas acho que não, acho que não. Mas de fato, mesmo assim, com esse suposto vazamento, para mim foi surpresa. E sim, ele é convocado. E eu falo com uma espécie de superação aqui, porque esse cara, ele sai do Palmeiras, depois de jogar a Copa de 2022, ele sai do Palmeiras porque o Carlos Miguel tava lá, e porque ele já não tinha mais aquele prestígio todo. Ele falha no Super Mundial, ele já vinha numa queda muito clara e evidente, e aí ele vai parar no Grêmio, porém no Grêmio ele vai muito bem, vai bem a ponto de aproveitar uma brecha do Bento. E aqui, cara, o Bento, a essas alturas, deve estar batendo a cabeça na parede. É verdade, cara, eu tô viajando. Falei que o cara tava no Atlético Paranaense, é Grêmio. Porque, vamos ser bem sinceros, se você acompanhou o que aconteceu lá no Campeonato Árabe, e caso você não acompanhou, eu te resumo aqui agora, Foi o que eu falei. faltando, sei lá, segundos para acabar o jogo, o Cristiano Ronaldo e o Al Nassr, que era o time do Bento, seriam campeões, o Bento falhou feio, e aí o gol de empate aconteceu, e o título foi adiado. Eu acho que ali, exatamente ali, o Bento perdeu a convocação, faltando segundos para o jogo acabar. O Bento deve estar na merda agora, mas assim, o problema é dele. Sendo bem sincero, tá? Josão, não seria melhor o Hugo Souza, não? Eu acho que sim. Mas também, gente, ele convocou o Neymar, e ele convocou o Ryan, e ele convocou o Endrick, ele convocou quase que todo mundo que a gente queria. Eu, sinceramente, não vou ficar criando problema aqui por causa do terceiro goleiro, nem faz tanta diferença assim. O terceiro goleiro só chega a entrar em campo se alguma coisa muito errada acontecer, ou então se o Tite for o técnico, porque o Tite fez o que fez em 22, deixou todo mundo jogar um pouquinho, mas enfim, é uma lista de goleiros que tem ali a surpresa, o Everton, que não foi tão surpresa assim, porque tinha sido vazado um pouco antes a informação. Nos defensores, aqui a gente tem a parte mais feia da seleção brasileira, porém, sem nenhum susto. Que isso aqui, cara. Alexandro. O Danilo não tá aqui. O Danilo foi convocado como meio-campo. Ah, tá aqui o Danilo. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. O Danilo não é titular nem do Flamengo, cara. Nem do Flamengo. E foi o primeiro com o Ancelotti garantiu vaga na Copa do Mundo. Pra mim aqui, o mais absurdo dessa convocação aqui todinha é o Danilo, cara. É o Danilo que não vive uma boa fase, não é titular nem do time dele, isso aqui pra mim é surreal. Antes de mais nada, se você acha que, pô, mas que nomes são esses? Por que ele convocou isso? Eu não conseguia nem imaginar isso. Pô, sendo bem sincero, aqui não tem susto nenhum. Aqui qualquer pessoa que tenha acompanhado mais de perto sabia que muito provavelmente os nomes seriam esses, mas a gente tem algumas pessoas aqui que ficaram de fora. Quem não ficou de fora? Alexandro, do Flamengo. Josão, você concorda com a convocação dele? Concordo porque tem bagagem e porque não tem muita opção. Mas não é bom mesmo, não. Ah, não, mas e o Kaique Bruno e o Juba? Cara, sendo bem sincero, e aqui talvez seja o ponto de maior conflito, tá? Eu acho que faz sentido não convocar eles hoje, porque antes eles não foram convocados. Eles até chegaram a ter convocação, mas praticamente não jogaram, e eu acho que cada um dos dois foi convocado só uma vez cada, acho que é isso, se eu não estiver enganado. Eu acho que o grande problema é eles não ter sido mais testados antes. Agora, nesse momento, em cima da hora, eu acho que seria loucura você querer tacar eles numa Copa do Mundo, porque querendo ou não, eu acredito que o cara sente. Eu acho que Copa é grande demais, e aí se a gente estivesse falando pelo menos de um cara que já rodou na Europa, tá terminando a carreira, já é um jogador veterano, se fosse o Thiago Silva, tudo bem. Se fazer isso com o Kaique, que não tem bagagem nenhuma, ou com o Juba, que não tem bagagem nenhuma, eu acho que a chance de dar merda é meio grande, tá ligado? Então, estando eles nesse contexto que eles estão, eu acho que faz sentido o Alexandro que, por mais que, né, a fase atual do Alexandro, né? Enfim, Bremer, e o Bremer aqui, ele rouba o lugar do Thiago Silva. Então, você pode olhar para o resto da lista e falar, pô, mas não é absurdo o Léo Pereira ser convocado e o Thiago Silva não? Eu acho que não. Eu acho que se o Thiago Silva fosse, ele iria no lugar do Bremer, que acredito eu que está aqui por ser mais novo e fisicamente mais forte. Por que eu acho que o Thiago Silva ele não brigava com o Léo Pereira? Porque um é canhoto, o outro é destro. E aí, eu acho que o Léo Pereira, ele ganhou muito. Cara, mas o Ibanes. Será que o Thiago Silva, com 40 anos, 41, não é mais jogador que o Ibanes? O Thiago Silva acabou de ser campeão com o Porto, do Campeonato Português. É titular absoluto. Continua monstro, jogando para um K. Será que o
Thiago Silva não seria uma melhor opção que o Ibanes? O Ibanes, se eu não me engano, tá na Arábia Saudita. Será que não seria uma melhor opção? Cara, difícil, cara. Essa vaga dele, ele ganhou muito essa chance de disputar uma Copa, claro, porque ele tá bem no Flamengo, e claro também porque ele é canhoto. E técnico leva isso muito em consideração. Quando eu fiz a minha lista de convocação, eu taquei lá o Léo Pereira, tinha gente querendo me matar, mas cara, técnico normalmente considera muito isso, eu imaginava que fosse acontecer e vai. Agora o Bremer aqui, esse também é destro. Então a briga Thiago Silva era Thiago Silva e Bremer, e não Thiago Silva e Léo Pereira, e ele opta pelo Bremer, que tinha sido convocado recentemente e tal, que é mais jovem, que esteve na Copa de 22, tudo bem, poderia ter ido o Thiago Silva? Até poderia. No lugar do Bremer? Não, eu levaria no lugar do Danilo, do Flamengo. O Danilo, zero surpresas. O problema é que o Danilo já foi o primeiro jogador a ser garantido, né, pelo Carlo Ancelotti, então, pra mim aqui só faria sentido o Thiago Silva no lugar do Ibanes. Pra mim, o que fazia sentido era isso. Na verdade, era o único que já estava confirmado desde antes, é o único que a gente já sabia com certeza absoluta. Esse aqui eu não consigo defender, não, tá? Ah, mas ele tem uma liderança no vestiário e tal. Tá, Danilo, ele convocou o Neymar. Vambora. Ele convocou o Neymar. Tá, assim, o Danilo praticamente não vai entrar em campo. Na verdade, cara, a gente tem que observar. Será que não? Se o Danilo vai entrar em campo. No sentido que, vocês lembram que na Copa de 22 o Daniel Alves foi convocado e na hora que precisou, porque teve gente que machucou, ele não foi usado? Se precisar, na hora do aperto, ou que seja no segundo tempo, quando o titular tá cansado, o Danilo vai entrar? Ou o Danilo vai ser alguém que só fica ali no banco orientando e servindo de referência no vestiário? É algo que a gente vai ter que observar. Douglas Santos, que joga na Rússia, que inclusive foi campeão russo esses dias agora, normal, tem sido convocado, e eu fico até na expectativa de Alexandro ou Douglas Santos titular. Tem muita gente já colocando com certeza o Alexandro na frente, mas eu acho que o Douglas Santos talvez brigue com maior chance do que a galera tá imaginando. Gabriel Magalhães, normal, talvez o melhor zagueiro hoje do Brasil junto com Marquinhos. Ibañez, Arábia Saudita. Se a gente não teve o Bento que tá lá, a gente tem aqui o Ibañez, junto com o Fabinho também, meio campista. A gente tem 2 jogadores da Liga Árabe aparecendo. E aqui é mais um dos que a galera vai falar, não, mas pelo amor de Deus. Eu entendo também a convocação do Ibañez, tendo em vista que é um zagueiro, mas que também funciona de lateral. Então, se convocou o Wesley para a direita, que é um lateral que ataca muito, mas não defende também, você tem também o Ibañez para meio que ser esse quebra-galho, porque ele, por ser originalmente zagueiro, ele vai jogar também de lateral, mas naturalmente muito mais recuado, muito mais guardando ali a defesa do que o Wesley, que é alguém mais para a hora que precisa atacar. Então eu entendo o Ibañez aqui sendo esse cara multifunções que pode, sabe, prestar esse serviço. É um cracaço da bola? Não é, mas aqui, como eu falei, tá? Esse setor aqui é o setor mais feio da seleção brasileira. Então, assim, você tem que tolerar. Ibañez convocado, Léo Pereira, como eu falei, eu acho que vai porque é canhoto e porque foi bem, o Ancelotti gostou dele. O Léo, eu acho que já estava confirmado, porque na última data FIFA ele jogou os 2 jogos inteiros. Então, assim, tava claro, tava evidente que o Carlo Ancelotti tinha ficado meio que doido com ele. Marquinhos, normal. E o Wesley. Cara, o Wesley também, agora que é oficial, a gente pode falar. Que volta que aconteceu na vida do Wesley, né? Há 2 anos atrás, enquanto ainda estava no Flamengo, o Wesley era piada no futebol brasileiro. O Wesley agora tá indo pra Copa do Mundo e nem surpreende. Tem gente aqui que apareceu na lista que a gente ficou meio, caramba, o Ryan vai? Pô, que legal, mas não esperava. O Wesley, todo mundo esperava. E aí, volto de novo aqui, o Wesley era um cara meio, pelo amor de Deus, horroroso, piada, tá ligado? E aí se fala da aparência dele, se fala da cabeça de caixa d'água que ele tem, se fala de tudo. Saímos disso pra esse cara ser alguém convocado e que nem levanta muito debate, porque é o que tem mesmo, show de bola. É uma dessas reviravoltas do futebol. Chegando no ataque, aqui também, cara, a gente tem uma novidade, mas que, sendo bem sincero, não me assusta. A gente tem o quê? Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. Então a gente tem Newcastle, United, que agora não é mais United, tá saindo, Botafogo, Fabinho na Arábia, já nem lembro mais qual time, acho que é o Al Ittihad, ex do Benzema, mas pouco importa também. E Lucas Paquetá, Flamengo. Bruno Guimarães e Casemiro, titularaços, a gente já sabia. Danilo comeu a bola na última data FIFA, e eu acho que o Danilo é isso, tá? O Danilo foi chamado pra, vamos ver o que dá, e jogou tão bem que meio que obrigou o Ancelotti a convocar ele. E o que é o ponto a ser observado aqui? Não teve Andrés Santos. E sendo bem sincero, e apesar de ser um jogador que... Cara, os 2 jogadores do Chelsea que praticamente em toda a data FIFA
teve convocado com o Ancelotti, Andrei Santos e o João Pedro. Tem o Estevão também, mas o Estevão não vai por conta de lesão, não é por opção técnica. Mas imagine a cabeça do Andrei Santos hoje e do João Pedro. Os dois devem estar lá no sofá xingando o Carlo Ancelotti. Filho da puta, falando mó palavrão. Porque esses caras, cara, eu tenho quase certeza que na cabeça deles, pelo menos na cabeça do João Pedro, que eles já estavam garantidos na Copa do Mundo. Principalmente o João Pedro. Eu acho que, pra mim, foi surpresa o João Pedro não tá aqui. Mas é assim, cara, não tem o que fazer, né? São poucas vagas. Então, do Chelsea foram 3, se contar com o Estevão lesionado. Teve o Richarlison, que eu acho que no fundo, o Richarlison, ele tinha um pouco de esperança de ir para a Copa do Mundo, se tratando do Carlo Ancelotti, que gosta do futebol dele. Então, eu não ficaria surpreso se o Richarlison estivesse aqui na convocação. O problema é que a temporada do Tottenham não ajudou também o Richarlison, né? Teve muitas lesões. Então, é mais um nome que ficou fora dessa Copa do Mundo, mas eu tenho certeza que o João Pedro, cara, tá muito pé da vida por não ter sido chamado. O Igor Thiago, que é o vice-artilheiro da Premier League, foi chamado, e o João Pedro não, né, cara? Mas é assim, são 2 estilos de jogos diferentes. O João Pedro é um jogador mais versátil, pode jogar em outras posições do campo. E o Igor Thiago é aquele camisazão 9 clássico, que ele precisa de 1 ou 2 toques na bola para cravar o gol. Então, são posições diferentes, mas o que fica mesmo aí a surpresa, né? Porque eu acho que na cabeça do João Pedro ele estaria na Copa do Mundo, mas não vai rolar não, hein? Do Vasco, eu concordo e muito com a ausência do Andrei. Eu acho que a gente estava naturalizando demais as várias convocações do Andrei. Não que ele seja ruim, mas é esquisito porque ele também não fazia por onde. Sabe, o Andrei tava toda a convocação aparecendo. E ele até que tá bem lá no Chelsea e tal, mas também não é isso tudo, tá ligado? Pelo menos por enquanto não é. Então, se precisava forçar para achar espaço para esse cara aqui, se precisava tirar alguém, o Andrei poderia, por exemplo, sair. E ele sai. O Andrei não aparece aqui, eu acho que vale. Pode ser que o Andrei na próxima Copa, porque é muito jovem, esteja. E eu até apostaria que isso vai acontecer, mas acho legal que ele tenha deixado de fora. E eu acho legal principalmente porque o Andrei era claramente alguém que o Ancelotti gostava muito. Então, aparentemente aqui, ele se desfez das próprias convicções, daqueles caras que ele era meio teimoso, tá ligado? E que parecia que ele ia morrer abraçado. Ele não morre abraçado, ele deixa e traz aqui outros jogadores. Acho curioso. Fabinho. Tem quem não goste, e eu entendo. É um jogador que não tem apelo aqui no Brasil, ninguém é ídolo, ninguém tem o Fabinho como ídolo aqui no Brasil. Ele jogou ali o seu tempo no Liverpool e agora ele tá na Arábia. Então, se você não gosta, é compreensível. Mas, sendo bem sincero, eu sempre gostei e é o reserva do Casemiro. E é uma convocação, cara, que quase que o Casemiro que fez. O Casemiro meio que indicou ele e, assim, parabéns, Fabinho, o Casemiro é seu técnico. Agora, para fechar... E eu acho que com sobras, o nome mais polêmico aqui desse meio de campo, Lucas Paquetá. E aqui, voltando a falar de Juba, de Kaique... Se você vê esse vídeo aqui por um milagre de Deus e chegou até aqui, comenta aí o que você achou da convocação do Lucas Paquetá. Eu não vou falar nada, vou deixar pro Joãozão aqui comentar, porque ele faz isso melhor que eu. Vai lá, meu filho. Quero ver o que tem pra falar sobre essa convocação aqui. Eu acho que o único debate seria Paquetá ou Matheus Pereira, porque eu sinceramente não consigo pensar em mais ninguém que poderia meio que brigar por essa vaga aqui. Eu gosto do Paquetá convocado, tá? Por mais que não esteja jogando aquilo tudo que ele já jogou um dia, não à toa tá no Brasil, mas eu gosto do Paquetá, eu acho que sendo reserva, que vai ser, pode funcionar legal. Ele participou desse ciclo, ele chegou até a fazer gol e tal recentemente. Eu acho que é um jogador que, por mais que muita gente tenha uma resistência, e eu acho que depois dos 42 milhões passou a se ter mais resistência ainda, porque ele é muito jogado agora por causa do preço que custou. Mesmo assim, é um jogador que eu gosto, é um jogador que estaria na minha convocação e está também na do Ancelotti. Eu imagino, tá? Reserva. Para reserva, show de... Cara, a posição de meio campo do Brasil, ela é muito carente, assim, de jogador habilidoso, né, cara? Aquele meia clássico, 10,
tipo o Kaká. Não tem, cara, ó. Aquele cara de controlar a bola, de fazer carinho nela. A gente é muito pobre, cara, no meio-campo. Impressionante como a gente caiu. Como que caiu o nível dos jogadores brasileiros. Bola. Se por acaso ele conquistar durante a Copa o lugar dele, aí é porque tá jogando bem. Mas eu acho que de início é reserva, o natural seria esse. Agora no ataque, cara, aqui a gente tem a melhor parte e a gente tem o que pra mim foi a única surpresa do dia de hoje. Primeiro, Endrick, e aqui é surpreendente já, não é a maior surpresa do dia, mas é surpreendente porque tudo indicava que ele ia deixar o Endrick pra próxima. O Endrick é o jogador do futuro e a gente está no presente, a gente obviamente não está no futuro, então eu pensei que ele fosse deixar para lá. O Endrick no último amistoso só foi entrar no final do final, o último homem a ser substituído e tal, a poder... Cara, aqui é interessante porque assim, a semana, o mês todo mundo falou, todo mundo apreensivo se o Neymar ia ser convocado ou não, todo mundo ansioso para essa convocação, porque tudo girava em torno do Neymar. Só que assim, eu acho que eu tava fora dessa bolha, cara, porque pra mim, apesar de eu gostar do futebol do Neymar, eu não ia sentir tanta falta assim do Neymar, não ia ficar triste se o Neymar não tivesse ido pra Copa, não tivesse sido chamado, mas eu tava ansioso por causa desse moleque aqui, ó. Porque o Endrick, eu tava acompanhando as partidas dele no Lyon, tava assistindo os jogos dele no Lyon, e, cara, pelo que ele tava jogando, e pelo que rolou durante essa semana na entrevista do Casemiro, pelo que a galera tava falando, a mídia, eu ia ficar muito triste, cara, se o Endrick fica de fora. Tendo em vista que esse moleque, toda vez que entra na seleção, ele muda o ritmo da partida, cara, ele sempre tira um coelho da cartola. Então, o Endrick, pra mim, se ele fica fora, cara, eu ia ficar muito triste. Então, eu tava mais ansioso por isso aqui, cara, porque eu não queria que o Endrick ficasse de fora. E pra mim, a surpresa de todos esses aqui, eu tava apreensivo, com medo do Endrick não ser chamado, mas eu esperava também que ele pudesse ser chamado, pelo bom futebol que ele vem jogando. E pra mim, o Ryan, cara, é muito mais surpresa do que o Igor Thiago. Apesar do Ryan tá comendo a bola lá no Bournemouth, sendo o melhor jogador disparado daquele time, eu não tinha convicção que o Ryan iria. Talvez o João Pedro só tenha ficado de fora da convocação do Ancelotti por causa do Ryan. O Chelsea não tá jogando bem e isso afeta o jogador. Se o Chelsea não tá jogando bem é porque os jogadores não estão jogando bem. E o João Pedro deu uma caída nessa reta final de Premier League, juntamente com o Chelsea, que não tem ninguém jogando bem ali. E o Ryan, cara, o time dele não perde a 16 partidas, 15 partidas, alguma coisa assim na Premier League. É o maior recorde nessa temporada. E muito por causa desse moleque aqui, ó, o Ryan, que saiu do Vasco. Muita gente achando que ele tinha errado na escolha dele, de escolher o Bournemouth. Mas a gente olhando hoje, a gente vê que ele acertou e acertou muito. O Bournemouth é um clube que vai mostrar o potencial do Ryan pro restante ali do futebol europeu. E, cara, pra mim foi surpresa, mas muito merecido, que o Ryan é muito diferente mesmo. Puta que pariu. Entrar em campo, só que aí o moleque entra, sofre pênalti, entrega a bola para outro bater e nem reclama, comemora junto, faz a diferença como sempre, volta para a França, dá tudo certo, ele está convocado aqui. Cara, dependendo do que acontecer nessa Copa, histórica a transferência do Endrick pro Lyon, tá? Porque o Endrick estava muito fora da Copa. Histórico, deu muito certo. Deu muito certo. Eu acho que nem os mais otimistas imaginariam que funcionaria tanto essa mudança, esses 6 meses dele na França, meio que resultaram em uma Copa do Mundo a mais na carreira. Torcer aí para que vale a pena, que dê bom. E fica agora até na curiosidade de quem que vai ser o titular. Não acho que é ele, acho que é o último da fila, para ser bem sincero, mas o João Pedro não foi, né? E direto era titular. Enfim, direto na verdade não, mas enfim, hora ou outra era. Gabriel Martinelli, sendo bem sincero, cara, eu acho que de todo mundo aqui, eu acho que a pior fase é do Gabriel Martinelli. Reserva do Trossard, é um cara que tá meio perdido no pagode, mas é alguém também muito de confiança do Ancelotti, é um desses que ele gosta muito e que já era esperado que fosse estar na lista final, e eu acho que está aqui também para ser
o único que é um reserva de verdade do Vinícius Júnior. Porque, assim, tem como improvisar o Endrick lá na ponta esquerda, seria esquisito. Tem como improvisar o Ryan, tem como improvisar, sei lá, o Rafinha, mas tudo seria meio que uma gambiarra ali. O Martinelli não, o Martinelli é um original ponta esquerda. Então, em caso de Vini reserva, ou então Vini centralizado, o Martinelli tá lá. E eu acho que ele vai para cumprir esse requisito. Se por acaso ele for para ser titular, aí eu já acho que é loucura. E existe essa chance, porque em alguns momentos o Ancelotti fez isso. Usou o Vini mais centralizado e usou o Martinelli de titular na ponta esquerda. Espero que ele não faça isso. Se acontecer, aí eu acho que ele tá chapando. Caso não, show de bola. Deixa ele levar os caras que ele quiser também. Ele levou o Neymar. For para fazer... Se levou o Neymar, esse bicho tá falando do Neymar. Se for para fazer isso, centralizar algum jogador, que centralize o Neymar, já que não vai dar... Se não for colocar o Endrick de titular lá no centro do ataque, aí ele queira botar um jogador fora de posição no centro, coloca o Neymar de falso 9, pronto, acabou. Pro Neymar não ter tanto esforço assim, ter mais mente para pensar, não ter aquela obrigação perrenha de marcar, coloca o Neymar de centroavante. Tudo bem. Cara, Igor Thiago, esse aqui meio que obrigou, talvez em quesito de fase, de todo mundo da seleção, há poucos meses atrás era o menos provável, mas o que mais obrigou, via números e feitos, a ser convocado. A gente está falando do vice-artilheiro do campeonato inglês, atrás só do Haaland, normal, e era um cara que até ontem, modo de dizer, ele era completamente desconhecido aqui da gente, e mesmo assim, ele está na Copa. Eu acho que ninguém tem coragem de falar, pô, mas não deveria, porque todo mundo concorda que deveria sim. Aí, cara, se você quiser ser chato, você pode entrar naquele debate de, mas vai ficar convocando jogador do Brentford. Só que aí a França também tá convocando, sei lá, jogador do Crystal Palace. A Argentina, campeã de 22, tinha jogador de time bem nada a ver, o McAllister, por exemplo. Então, assim, é normal, tá? Se o cara tá pedindo passagem, você convoca. O mesmo vale pro Ryan. Inclusive, o Igor Thiago, por mais que não pareça, eu sempre lembro isso, ele tem 24 anos. O que quer dizer? Que provavelmente daqui a pouco ele não tá mais no Brentford. Até porque olha a temporada que ele fez. Então, assim como o McAllister, que só estava no time pequeno e depois já deu esse up na carreira, o Igor Thiago provavelmente acontecerá a mesma coisa. Então não entra nessa de, mas Brentford? É Brentford. O cara tá bem, daqui a pouco ele vai estar no time melhor, tá ligado? Não entra nessa, não. Luiz Henrique, mais um dos que não tinha muita chance. Pô, o cara tá na Rússia, está, né, até hoje na Rússia, mas jogou tão bem na seleção brasileira. E num momento onde tava todo mundo meio que peidando na farofa, ele foi o único que entrou com coragem de pelo menos tentar, que obrigou a ser convocado. O Luiz Henrique, esse ano, é o Rafinha em 22. E eu espero que ele não jogue a Copa mal igual o Rafinha, porque o Rafinha sempre vai bem na seleção, mas na Copa de 22 ele foi mal. Só que eu falo que ele é o Rafinha de 22 porque era meio desconhecido. Aliás, desconhecido não, ele era muito conhecido porque aqui no Brasil ele já tinha. Mas ele estava numa liga bem nada a ver, que era a Rússia. O Rafinha estava na Inglaterra, mas no Leeds United. E mesmo estando nesse lugar, nesse time meio esquisito, ele chega na seleção e joga tão bem logo de cara que ele obriga a convocação dele a acontecer. Foi o Rafinha em 22, é o Luiz Henrique, é o cara dessa vez. Matheus Cunha voando baixo no United, também já se sabia que seria. Neymar. Vamos guardar o Neymar pro final? Rafinha, normal. Vinícius Júnior. E, cara, o Ryan de todo mundo aqui é minha maior surpresa. Eu não achei, mas nunca, eu não apostaria nunca, tá ligado? Que teria vaga pra Neymar, para Endrick e para Ryan. E aí, a gente não sabe o que aconteceu quanto ao João Pedro. O João Pedro machucou ou o João Pedro tá bem, só que foi uma opção técnica mesmo de deixar ele de fora? Não sabemos ainda, pelo menos por enquanto. Se daqui a pouco sair notícia, aí o mundo é outro. Nesse momento que eu gravo aqui, não se sabe. Sendo bem sincero, e talvez dando espaço pro meu clubismo aqui falar um pouco mais alto, estava pedindo passagem. Sim. O Ryan, que também é de time pequeno, é do Bournemouth, é um time bem nada a ver, mas chegou na Inglaterra e não tremeu na base hora nenhuma. É um moleque que chegou no que todo mundo concorda que é a melhor liga nacional do mundo e parecia que ele estava jogando campeonato carioca. O Ryan, assim como o Luiz Henrique, ele é esse tipo de cara que parece não ter medo, ele vai pra cima, estava pedindo passagem. Só que na seleção ele não teve tanta oportunidade assim, né? Teve o último jogo, se eu não me engano, ele jogou bem pouco. A gente precisa ver ele na seleção brasileira. E eu sinceramente achei que esse pedido dele não seria atendido, mas foi. É minha maior surpresa, tá? Mais do que o Endrick, mais do que o Neymar, porque já tinha saído algumas coisas ali indicando que ele iria. O Ryan está nisso aqui, pô, realmente me pega na curva, eu não imaginava, mas que bom. Que bom. Até porque também, sobre o João Pedro, que é um jogador que eu gosto, apesar de não ter um gol na seleção sequer, mas
Assim, o João Pedro talvez não vá fazer falta, porque assim, a gente tem opção de atacante aqui, né? O próprio Matheus Cunha funciona, o Igor Thiago, se quiser aquele 9 mais clássico, e o Endrick, se quiser um cara que a bola vai sobrar em cima dele na última hora. Dito isso, Rafinha e Vinícius Júnior, não tem nem o que falar, já era óbvio. Vamos falar de Neymar? Deixa esse, pronto, saiu o bagulho da frente ali. Cara, graças a Deus o Neymar tá convocado. A gente vai ter a última dança do Neymar. E agora a gente vai poder observar o que vai acontecer. O Neymar, ele vai ficar de boa no banco? O Neymar vai ficar a Copa toda no banco? Ou durante a Copa, mesmo jogando mal no Santos, a gente vai perceber que, na verdade, parte era culpa do Santos, sim. Que o time que era... Cara, que doideira. O Neymar de reserva na seleção brasileira. Quem que imaginava isso há 1 ano e meio atrás? O Neymar indo para uma Copa 2026 não vai ser titular. O Neymar vai ser reserva ou vai lutar por uma titularidade. O nosso melhor jogador, pelo menos o melhor dos últimos 15 anos, o mais técnico, o maior artilheiro da seleção brasileira, vai para a Copa do Mundo de 2026 e não está garantido entre os 11 iniciais. Que mundo pequeno, que doideira. Esse mundo ele é muito... ruim e que o Neymar, na verdade, ele consegue ainda ser o diferente. O Neymar, ele vai ganhar essa titularidade no decorrer do campeonato? Eu acho que vai, ou cara. não, ou ele vai, sei lá, gerar problema. Porque é uma questão, tá ligado? Tem que ser observado. Sendo bem sincero, pouco me importa. O que mais me importa é que o Neymar tá dentro. E Lá ele. por mais que talvez ele não consiga ser exatamente o mesmo cara da Copa de, sei lá, 14, que ele tava no auge de Copas dele. Mas ainda é o Neymar. Mas o Neymar ir, cara, é muito importante. Não só... para ele em si, mas para os outros jogadores. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? O Vini perderia muito com o Neymar de fora. A cobrança em cima do Vini ia ser muito maior. O próprio Ancelotti tomaria muito mais pressão, porque qualquer eliminação sem o Neymar, ela teria um peso dobrado, triplicado. O Neymar vai. E, cara, no momento, eu não tenho nem muito o que comentar, eu só tenho felicidade, e eu acho que tinha muita gente meio que falando, pô, se o Neymar não for, eu nem assisto a Copa. Se o Neymar não for, não vai ter nem graça. O Neymar vai. E conhecendo o Neymar, cara... Primeiro E que aí o Neymar vai, fica no banco e tu continua sem ver o Neymar. Sim, a gente tem que dar o braço a torcer aqui, você que é contra, que o Neymar fez de tudo para estar nessa seleção. Pode se questionar muita coisa da vida do Neymar, tá verdade. ligado? A gente tá em semana que o Vini traiu lá a Virgínia e tal, e o Neymar tá sendo fiel, olha aí que é raro. Mas, assim, pode se questionar e levantar muita coisa sobre o Neymar. A vontade dele de estar na seleção brasileira, isso aí a gente não pode falar nada. A vontade dele de ser campeão de uma Copa do Mundo, não tem o que falar. Vai, de fato, ser campeão? Infelizmente, a chance é meio baixa. Bem Mesmo baixa. com o Neymar, a gente segue não sendo favorito. Mas, querendo ou não, o Neymar, fora o que ele pode entregar em campo, ele tem essa capacidade de entregar também, mano, o interesse. Sabe, a gente querendo ou não fica muito mais interessado, a gente se importa mais com a seleção brasileira a partir do momento que ele tá. E é claro que eu sou suspeito a falar, porque todo mundo sabe que eu gosto muito, que eu era muito partidário de, meu Deus do céu, precisa levar o Neymar. Tem que levar. Mas eu acho que seria até injusto com a carreira dele deixar ele de fora, sendo que ele estava em condições. E aí você pode entrar naquele velho discurso de, mas o que o Neymar fez exatamente para merecer? Por que seria meio, sabe, ruim com ele? Por que seria meio covarde com ele? O que o Neymar ganhou na seleção? Pô, se você tem mais ou menos a minha idade, ou você é um pouco mais novo, ou um pouco mais velho, provavelmente boa parte do que faz você se importar com a seleção, muitas das vezes nem é a seleção em si, porque como a gente não viu o título de Copa, a gente acaba nem tendo essa parada. Mas o Neymar aproximou muita gente, eu incluso, da seleção brasileira e até do futebol. O Neymar aproximou muita gente do futebol também, fez gostar, fez se apaixonar de vez pelo esporte. E, pô, o mínimo era esse maluco ter uma última tentativa, porque a gente sabe que ele quer demais e não tem sentido você deixar esse cara de fora. Assim, eu ficaria muito puto se tivesse vaga pro Martinelli, tá ligado? E acabou que teve pros dois, né? Que bom. Mas assim, o Martinelli é só um exemplo aleatório aqui. Eu ficaria muito puto se de 26 nomes, tem espaço pra Deus e o mundo, não tivesse espaço pro maior artilheiro da seleção que tá assim, salivando pra jogar esse campeonato. Graças a Deus teve. Agora é torcer pra as coisas funcionarem melhor do que a gente projeta, porque voltando aqui à realidade, mesmo com o Neymar, a gente ainda tá longe de ser os melhores desse campeonato, tem o melhor time, mas, pelo menos, cara, eu acho que do cenário realista, isso aqui é até melhor
do que eu e provavelmente você imaginávamos. Se você só pudesse trocar um jogador, ou dois, dessa seleção, quem você tiraria e quem você colocaria? Comente aqui. Eu tiraria o Danilo. Quem que eu colocaria no lugar do Danilo? Eu não sei, eu preciso pensar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Sinal que você gostou do vídeo, talvez mais do Joãozão do que de mim, mas paciência, uma hora a gente chega lá. Mas se você assistiu até aqui, desde já eu te agradeço. Muito obrigado, até a próxima. Falou, mas antes, deixa o like aí, cara. Deixa o like. Vou deixar o link do canal do Joãozão aqui. Se você quiser ver o vídeo original, vai lá e acompanha lá. O cara é fera demais.